E o problema do Brasil é o que a gente fala nas redes sociais. É a tal da milícia digital. Não, o problema não é o fato que causa indignação que leva as pessoas a falarem nas redes sociais, não. O fato é das pessoas falarem. E não o fato que causou que elas falassem. Esse ano aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, que eu queria compartilhar com vocês, até para fazer uma comparação entre isso que aconteceu e o que está acontecendo na nossa Suprema Corte. Bom, esse ano uma pessoa entrou com um processo contra mim aqui no estado de Goiás por algo que eu havia dito nas redes sociais. E é sempre assim, 99,9% dos processos contra mim é por palavras. E esse processo caiu na mão de um determinado juiz. Pouco tempo depois, esse juiz se declarou suspeito. O que é isso? Basicamente ele disse, olha, eu não posso julgar esse caso, então eu me retiro que esse caso caia na mão de um outro juiz. Sabe por que esse juiz fez isso? Porque o filho desse juiz é amigo do meu filho. De novo, o filho do juiz é amigo do meu filho. Eu nunca encontrei com esse juiz, nunca estive com ele pessoalmente, tá? Se eu ver ele na rua, não reconheço, mas pelo simples fato do filho dele ser amigo do meu filho, ele se declarou suspeito. E eu acho isso correto. Se há qualquer possibilidade de ligação, tá, entre uma pessoa que está sendo julgada e o juiz do caso, mais do que certo o juiz se retirar. Afinal de contas, pode ser que há uma possibilidade daquele julgamento não ser técnico e ser influenciado por uma proximidade, por um relacionamento, uma amizade. Por que eu estou dizendo isso? No ano de 2023, a nossa Suprema Corte tomou uma das mais abomináveis decisões da história do nosso STF. Assim, abominável mesmo. O que mais tem são escândalos dizendo que todas as vezes que uma pessoa tem um caso no STF, para ela garantir vitória nesse caso, nesse processo, para ela poder ser defendida, para ela poder ter votos favoráveis, basta ela contratar os escritórios das esposas, dos cônjuges ou dos parentes desses ministros. Isso é o que a própria imprensa fala. E aí eu trago isso aqui para você. Ó. Por 7-4, o STF libera juízes a julgarem casos de escritórios de cônjuge e parente. Então presta atenção. O ministro do STF, ele votou para que ele possa votar nos casos onde os escritórios das suas esposas são os responsáveis pela defesa. Isso aqui bota nepotismo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Bom, por que eu estou falando isso? Saiu uma matéria hoje no Globo que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? É um dos maiores empresários do Brasil. Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministros do STF por prevenção. Um empresário está falando aqui, saiu na Globo, e aqui ó, não é qualquer empresário não. Aqui ó, olha como é que eles descrevem. De um grande experimentado, e bota grande experimentado nisso. Empresário, a propósito do noticiário mais recente envolvendo advogados e suas relações com o Supremo. O que o empresário está falando? Está aqui ó. Preventivamente, a palavra de ordem é dar o contratinho, olha só isso aqui, é dar um contratinho que for, tipo um contratinho aí de 3,6 milhões por mês, mesmo que sem uma causa específica, para escritório cujos sócios tenham algum parentesco ou forte grau de amizade com magistrados, até porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. A prática não é nova, mas vem ganhando corpo. Isso aqui está se referindo ao quê? Isso aqui está se referindo a um contrato da esposa do Alexandre de Moraes, de 129 milhões de reais, para defender o Banco Master. O problema, que todo mundo já sabe, é que é um contrato com escopo indefinido. O Banco Master teve 77 mil processos no judiciário brasileiro. Esse escritório defendeu ele em um, que era um crime contra a honra do que um bancário tinha falado do Vorcaro há um tempo atrás. E mesmo assim, era prioridade do banco pagar. Prioridade. O banco que estava falindo tinha como prioridade pagar as parcelas, né, as prestações desse contrato, que eram de 3,6 milhões de reais. E nós, que não temos essa condição de pagar 3 milhões de reais para o escritório ligado ao ministro do STF? Eu estou sendo agora indiciado uma das coisas mais absurdas que eu já vi, e vou ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho condição de pagar, e mesmo se eu tivesse eu não pagaria.
Não sou amigo de nenhuma esposa, de ninguém do STF. Como é que fica a minha situação? Não tenho jatinho para levar ministros para assistir final das Libertadores ou assistir jogos aí pelo mundo. Não tenho jatinho. Não tenho lancha, não tenho helicóptero, não tenho milhões, não tenho como fazer contrato, pagar milhões. O que resta para mim? O que resta para mim é ser destruído, condenado, preso, julgado. É isso. É essa a definição de quem vai ser, vamos dizer assim, vai ter um voto favorável ou não. E aí muita gente fala para mim, Gustavo, você tem que parar de falar do STF. Cara, eu quero parar de falar. Mas para isso eles têm que simplesmente começar a agir como uma corte técnica. E não fazem isso mais. Agora, esse empresário, curioso, né? Ele não quer nem colocar o nome dele. Ele tem medo, porque ele sabe que se ele coloca o nome dele, qualquer que seja o caso que ele tem ali, ele vai levar, né? Ele vai levar. E o problema do Brasil é o que a gente fala nas redes sociais. É a tal da milícia digital. Não, o problema não é o fato que causa indignação que leva as pessoas a falarem nas redes sociais, não. O fato é das pessoas falarem. E não o fato que causou que elas falassem. O problema é a milícia digital, né, que reclama, que briga nas redes sociais. O problema não é o fato que causou essa indignação. É o Brasil, cara. É o Brasil. Aí vem ano que vem. Chance de reverter isso tem. Fazer maioria no Senado. Só que agora, quem é que vai conseguir chegar nas eleições? Essa é a pergunta. Os que estão colocados em primeiro lugar nos estados aí já... Cara, é muita oração. Tem hora que, sinceramente, tem hora que dá um desânimo. Mas um desânimo gigantesco. Mas não vou desistir, tá?